Glória a Deus, estamos aqui de forma presencial. Quero cumprimentar meus irmãos também e aqueles que nos escutam nas plataformas digitais. Peço que vocês abram suas Bíblias em Efésios, continuando Efésios 6, a partir do versículo 5. Nós vamos falar hoje sobre o valor do trabalho. Importante, né, meu irmão? Principalmente nós como cristãos, o que temos que fazer nesse mundo tão corrompido. Efésios 6, do 5 ao 9, amém? Vamos lá? Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para ele não há acepção de pessoas. Amém? Deus eu possa aplicar essa palavra no seu coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus de graça e de misericórdia, Senhor, te peço, me ajude a ser fiel às tuas escrituras, para que eu possa glorificar teu nome com humildade e disposição, e que nesse mesmo propósito, Pai, a tua igreja possa sair edificada e com o desejo de glorificar o teu nome. Tudo isso eu te rogo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Paulo aqui vai falar agora sobre o trabalho. Ele iniciou falando, como a gente teve nas últimas oportunidades, ele falou sobre como deve ser o nosso matrimônio entre um homem e uma mulher, como deve ser nossa criação com os filhos, e agora ele entra em outra área tensa da nossa vida. Eu acho que não há três coisas mais tensas que a nossa vida, como a gente pode administrar matrimônio, criação de filhos e agora trabalho. Eu faço algumas perguntas a você. Seu trabalho é cansativo? Seu trabalho é pesaroso? Para você é uma luta trabalhar? Para você amanhã, que será segunda-feira normalmente, como eu trabalho por escala, para mim não tem segunda, domingo, eu cumpro a minha escala. Mas na maioria das pessoas que cumprem a sua escala ordinária, amanhã segunda-feira, dia de você ir para a labuta do dia, como será? Será um dia terrível? Será que você vai olhar para a segunda e dizer, me ajude nesse dia? Claro, você tem que pedir ajuda ao Senhor, sempre. Mas, porque você vê isso como um grande desafio na sua vida, o seu ambiente de trabalho é hostil, seu patrão é um homem cruel, carrasco com você. Há muitas coisas que vêm à nossa mente quando a gente fala em trabalho. Você queria estar no trabalho que você queria? Esse é o desejo do seu coração, estar no trabalho que você quer? Você se sente realizado? Algumas perguntas vêm à minha mente e eu acredito que também vêm à sua mente. Quando você chega no seu trabalho, você diz, aqui estou bem realizado. Claro, meus irmãos, a gente sempre pensa em ganhar mais coisas na nossa vida, isso é legítimo. Eu queria passar no concurso do físico, mas não deu até agora, né? Então me concentro na minha área. Para mim é um desafio grande. Minha profissão impõe muitos desafios. Eu não sei se quando eu saio eu vou voltar para casa, viu? Mas qual é o nosso desafio diante desse mundo? Diante do nosso trabalho? Quer dizer, a gente se sente sufocado, né? Quando a gente vai na segunda-feira para a nossa atividade secular. Mas primeiro, Paulo aqui, ele nos deduz algumas coisas. Que o trabalho é importante. Principalmente para que nós venhamos procurar mais a glória de Deus por meio do nosso trabalho. E eu quero dizer primeiro, o trabalho foi criado por Deus. Antes de Deus criar
quando Deus criou todas as coisas, o céu, o mar, os animais, os peixes, as aves, as plantas frutíferas e as outras plantas, Ele deu também a autoridade, trabalho ao homem a pôr sobre aqueles animais os nomes para aqueles animais. E Ele deu também a autoridade ao homem a administrar o jardim. Foi uma criação de Deus. Em outras coisas, ele quis dizer, quando a gente olha o relato de Gênesis, trabalho. Trabalho. Pelo contrário, a preguiça, ela é condenada na Bíblia. Lá em Provérbios, que é um texto bastante que a gente conhece, vai ter com formiga, ó preguiçoso. Observa seus caminhos, porque não tendo patrão, vai lá e faz. Tem que fazer. E algumas coisas vêm na nossa mente. Não espero chegar. Veja a hora de chegar no céu. Quando chegar no céu, vai acabar essa minha fadiga, esse meu trabalho. Isso é errado. Isso não é bíblico. Apesar que nós estaremos com aquele corpo transformado no corpo de glória, e esse corpo nós, que ainda é cansado, limitado, fazia muitas coisas aqui para a glória de Deus, no céu vai ser muito melhor, muito mais. Você vai servir ao Senhor dos Senhores. Não pense que você vai estar lá no céu, e quando a gente normalmente vai para a praia, né, bota numa rede, deita lá numa rede e fica olhando aquela paisagem exuberante. Essa vida foi o que eu pedi a Deus, né? Aqui é o paraíso, né? Aqui é o paraíso. Mas lá a gente vai servir ao Senhor com o nosso trabalho de forma mais fiel. E eu quero dizer também que não foi o pecado que produziu o trabalho. Antes que eu falei a vocês do relato de Gênesis, o trabalho já existia. Claro que o pecado, pelo pecado, quando ele entrou em nossas vidas, ele dificultou mais nosso trabalho. De certa forma, o pecado trouxe um peso a nossas vidas. E não é o ambiente que é ruim. Foi a nossa natureza que foi corrompida pelo pecado. Então o ambiente é ruim porque o pecado, de certa forma não, ele mudou a nossa natureza antes de nós conhecermos a Cristo, claro. Paulo tem um entendimento aqui daquelas pessoas que de fato conheciam a Cristo. O pecado ele trouxe depravação, fez que o homem caísse. O pecado primeiro nos separou de Deus, nos separou da comunhão com a natureza, que Adão tinha antes, nos separou da comunhão também com nossos irmãos, com nosso semelhante, e também nos separou de uma coisa aqui que Paulo vai falar, que é extremamente importante, do valor do trabalho. O apóstolo Paulo aqui apresenta que por meio do trabalho, assim como na família, assim como na criação com os filhos, nós podemos glorificar a Deus por meio do nosso trabalho. Isso começa com o quê? Isso começa, como ele falou, do capítulo 1 até o capítulo 3, com o conhecimento de Deus. Paulo, depois de lançar todas as bases doutrinárias para que aquelas pessoas conhecessem o Evangelho, e ora cerca de 2 vezes no capítulo 1 e no capítulo 3, para que eles sejam tomados de todo o conhecimento de Deus, porque não só falar vai adiantar. Se o Espírito Santo não fizer a obra naquilo que a gente escuta, será em vão eu falar, será em vão você ler a Bíblia se o Espírito Santo não aplicar no seu coração. Paulo tem em mente que a partir do nosso relacionamento com Cristo, a partir da nova natureza que é nascida em Cristo, a partir de uma nova vida que é regenerada, a partir da nossa nova vida, a partir da nossa nova roupa, que nós deixamos a roupa velha de lado, nós nos despimos dela. O que antes era impossível fazer, agora, por meio da nossa ligação com Cristo, nós podemos, o que era impossível agora, viver para a glória de Deus, no meio da nossa família, no meio da criação com nossos filhos, e a partir daqui, do versículo 5 ao versículo 9, que Paulo explica, nós podemos, por meio do nosso trabalho, glorificar a Deus. Nós podemos glorificar a Deus. O pensamento dominante disso aqui, assim como ele falou, a partir também do capítulo 5 e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo.
E nós partimos da premissa do versículo 21 do capítulo 5, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Essa é a grande proposta. Aqui nós vamos examinar o que Paulo falou nessa terceira ilustração, que como agora nós sendo cheios do Espírito Santo, nós podemos agora sujeitar uns aos outros no Senhor. E essa é a terceira ilustração tensa, das áreas tensas da nossa vida, que Paulo impõe aqui. Então veja os pontos estabelecidos. Aqui é para a igreja. Aqui o ímpio ele não vai entender isso aqui. Aqui é para a igreja. Assim como Efésios é a carta, a grande carta eclesiológica, é a carta para a igreja. Aqui Paulo fala para o povo dele, o povo de Deus. Aqui os ímpios não podem compreender, talvez, não podem compreender essa verdade que Paulo fala aqui. E ele diz no versículo 5, contra vós servos aqui é escravo, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. A questão é, a primeira ordem aqui, obedeça a seus senhores aqui na terra. Aqui na terra. O texto faz questão de dar uma ordem. Paulo aqui ele diz, dá uma ordem. É dever do cristão agora obedecer aos seus senhores. Paulo fala aqui no contexto de escravatura. Paulo fala aqui, e ele usa o termo, doulos aqui, é escravo. Aquelas pessoas de fato eram escravizadas. O contexto aqui é de escravocrata mesmo. Eram servos e escravos. E era legitimado pela lei. Havia professores, médicos, homens que trabalhavam na casa, e muitos deles, eram escravos. O contexto aqui é de escravidão. E Paulo dá uma ordem aqui àqueles servos, obedeçam aos seus senhores. Aquelas pessoas que estavam escutando aqui sabiam o que Paulo estava dizendo. Aquelas pessoas viviam em regime de escravidão. Aqui, meus irmãos, não tinha CLT, não tinha Justiça do Trabalho, não tinha sindicato, os outros órgãos. A vida daqueles homens aqui que Paulo fala não era fácil. E dependendo de quem era o Senhor, o ambiente que ele vivia, aquele escravo podia ser chicoteado, vendido, maltratado, não era lhe fornecido comida. Lembram de Filemão, que foi escrito no mesmo contexto aqui de Paulo, que Paulo escreve tanto para os Filipenses, para os Colossenses, para Éfesos, para os Efésios, como a Filemão, são cartas de prisão, que ele devolve em carta para que Filemão receba o escravo Onésimo que tinha fugido, e pede para que ele intercede, na verdade, pelo escravo. Ele de maneira nenhuma tira a autoridade, porque era legítimo naquela época ter escravos. Se eu perguntar, a Bíblia concorda com isso? A Bíblia foi criada nesse contexto aqui. Mas a gente vai ver lá na frente que Paulo não pede para aqueles homens se rebelarem. Paulo não olha para ele e diz, olha, se libertem desse. Eu não concordo com esse sistema. Eu não concordo no que eles fazem. Paulo vai aqui no âmago de todas as coisas. Paulo vai nas bases de todas as coisas. E ele fala com Filemão para que quando o Onésimo voltasse, ele tratasse bem Timóteo, ou Onésimo. Filemão tratasse bem Onésimo, como um irmão em Cristo. E apesar de nosso cenário mudar aqui, a gente vê no nosso trabalho algumas coisas que nos perturbam como trabalhadores. O cenário pode mudar, mas a gente vê que muitas vezes o salário é baixo para o que a gente faz, né? A gente pensa, eu merecia ganhar melhor, porque eu merecia mais reconhecimento, eu merecia mais essa gratificação. Isso é fato. E eu creio que na maioria de vocês que trabalham, ou aqueles que têm a expectativa de trabalhar,
também, ou estão desempregados, que Deus também, minha oração é que Deus consiga um emprego para você também, que sua perspectiva a partir desse texto aqui mude, como mudou muita coisa aqui, falou muito ao meu coração. A gente muitas vezes quer um salário, quer condições, a gente muitas vezes vem uma condição, um ambiente que é muitas vezes hostil à nossa pessoa, ao Evangelho, principalmente nós como cristãos. Quem nunca sofreu aqui perseguição de forma direta e indireta no trabalho? Porque você é um cristão, porque você age correto, porque você age certo. O ambiente muitas vezes pode mudar, mas muitas vezes as dificuldades, as condições, o ambiente hostil, talvez seja bem mais natural, mas às vezes você tem aquele patrão cruel, que não lhe compreende, não lhe traz reconhecimento, nem valorização. Isso nos deixa muitas vezes triste. Mas eu quero dizer que, primeira coisa, e guarde isso, a obediência verdadeira vem da disposição de um coração transformado. Olha no versículo 5 que ele vai dizer, na parte final, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Olha no final do verso 6, fazendo de todo o que? Coração a vontade de Deus. Paulo aqui está tratando com pessoas que tiveram os seus corações transformados. Segue a mesma lógica. A mulher obedece ao marido porque antes teve o seu coração transformado. Os filhos são obedientes aos pais porque antes tiveram seus corações transformados. Os pais ensinam aos seus filhos no temor e na disciplina porque tiveram seus corações transformados. Por isso que eu digo aqui que aqui é para nós, para a igreja. Essa é a grande questão. Essa é a base de todo o ensino que o apóstolo Paulo vai dar. Ele entende que aquelas pessoas tiveram os seus corações transformados. Então agora ele dá a ordem: obedeçam. Obedeçam. E não era fácil obedecer naquela época, para aquele contexto que aquelas pessoas viviam, sobre aquele regime, não era fácil. Mas nós tivemos que fazer aquilo que Jesus nos ordenou, quando foi questionado sobre a questão do imposto: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, a obediência no trabalho, de que forma o cristão empregado pode agir? Ou aquele que estiver desempregado e consiga um emprego. Agora, como ele deve agir? O primeiro ponto está no versículo 5, trabalhe. Trabalhe. É o básico. É o que todo patrão espere quando contrata você, que você o quê? Trabalhe. Produza, meu filho. Produza. Paulo diz aqui: quanto a vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, ou seja, com diligência e com dedicação. Você pode orar pelo seu trabalho, você pode orar pelo ambiente do seu trabalho, pelo seu patrão, onde você vive. Depende de você agora agradecer a Deus por aquelas benesses que Deus lhe deu também. Quando a gente vem para aqui para frente, eu já louvei a Deus pelas coisas do meu trabalho. Você ora também para que aqueles empecilhos que acontecem no seu trabalho sejam tirados, que você consiga mais liberdade de viver na presença de Deus lá, que você consiga mais uma condição confortável no seu trabalho, que você consiga ser valorizado. Essa pode ser o motivo de suas orações. Mas eu quero dizer que você não seja um empecilho para o seu patrão. Trabalhe com diligência e com dedicação e com cuidado. Você pode, por meio nas regiões celestiais, entrar no seu quarto e orar por tudo que eu falei a vocês. Mas você pode, com todas as letras, falar do Evangelho no seu trabalho. Mas o seu testemunho será o diferencial. Pensa aí, eu tenho esse meu empregado.
Ele diz que é crente, fala de Jesus ali, aqui, sempre está falando de Jesus. Mas, meu amigo, quando é para trabalhar, esse cara é preguiçoso. Eu nunca vi. Quando é trabalho, ele se esquiva, ele fica assim, ele não quer fazer, ele inventa uma desculpa. O apóstolo Paulo aqui ele nos dá essa ordem: trabalhe com diligência e dedicação. Talvez esse será o seu maior testemunho. Talvez seja isso que irá fazer que seu patrão olhe e veja o diferencial na sua vida. Que suas palavras não venham condenar a sua prática. Que quando ele olhe para você, ele veja você. Não, Antônio é crente, mas ele é pontual, ele é honesto. Eu posso colocar a responsabilidade na mão dele, ele faz, se ele não puder fazer, ele se esforça. Ele é justo, ele trabalha com afinco, com diligência. E o que Jesus falou? Se vossa justiça não exceder a dele, dos fariseus, não adianta de nada. Então, a primeira coisa que temos que fazer, trabalho, né? Se Deus nos coloca essa responsabilidade para trabalhar, trabalhe, não seja preguiçoso. Porque primeiro o quê? Nós fazemos para o Senhor. Porque primeiro nós somos servos de Cristo. E você vai entender lá na frente porque eu quero dizer isso. Nós somos servos de Cristo. Deixe a preguiça de lado. Abra mão, trabalhe com diligência. Talvez este seja o maior testemunho no seu trabalho, que você é pontual, honesto, digno. E o segundo ponto está no versículo 6. Trabalhe não para ser visto. Olha o que o texto fala. Não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ou seja, não trabalhe à vista para ser visto. É quando ninguém está olhando, você lá está fazendo suas atividades. Você não é aquele que o patrão está chegando, você está sentado de boas, à toa, sem fazer nada, sabendo das suas obrigações. E eu vejo muito disso, viu? Eu trabalho em 2 cantos praticamente. Trabalho numa empresa ali, quando o chefe está chegando, meu amigo, os caras começam a bulir em caixa, levantar isso, entendeu? Para ele ver. Mas na verdade, ele não estava fazendo nada. Ele não estava cumprindo com suas obrigações. Já tem outros lá. Eu digo isso a pessoas que não conhecem o Evangelho, meu irmão. A pessoas que não conhecem Cristo, que não têm um relacionamento pessoal com Deus, que é diligente, enquanto ele está os outros estão sentados, ele está fazendo, está levando para cá, caixa para cá, está organizando isso. Sabe a primeira coisa que o patrão vai tirar, se ele for fazer uma lista, e eu vi lá, na prática, é o preguiçoso, meu amigo. É o cara que não se dedica, é o cara que não se importa, é o cara que só trabalha quando o patrão está vendo, ou quando o supervisor está vendo, né? Primeiro temos que entender para nós que somos servos de Cristo, antes de sermos servos dos homens. Quando fazemos assim a vontade de Deus, Ele quer assim. Olha o que Jesus falou no Sermão do Monte, e é fundamental para a nossa vida. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não façam para tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já recebeste a tua recompensa. E ele fala mais, no capítulo 6, do 1 ao 4 de Mateus. Mas quando deres esmola, não saiba na tua mão esquerda que a tua direita, que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu Pai que está no céu, Ele mesmo te recompensará publicamente. Quando a gente pensa em trabalho, meus irmãos, saiba de uma coisa: quando você está trabalhando lá, seja dias difíceis, seja em momentos estressantes, pense que seu grande supervisor é aquele que está olhando, né, se você está trabalhando ou não.
Quem trabalha em empresa aqui sabe. Ou quem trabalha em qualquer área sabe que sempre tem uma pessoa que está olhando, né? Até quando você tem uma empregada doméstica e você vai olhar se ela fez as coisas certas, né? Saiba que seu grande supervisor é Deus. Ele está olhando por você. Olha o Salmo 139. Quando fugirei da tua face, Senhor? Para onde me ausentarei do teu espírito? Indubitavelmente, nós sempre estaremos na presença de Deus. Deus sempre está nos olhando. Então, antes de você fazer qualquer coisa para o homem, saiba, Deus está vendo. Se você faz de todo jeito, Deus está vendo. Esse texto aqui é semelhante ao que Paulo falou lá em Colossenses 3, do versículo 22 até o 25. Quando você lê esse texto, você vai ler lá Colossenses, que eu creio que o pastor Jorge pregou aqui em Colossenses. É muito parecido, quase semelhante. É a mesma intenção de Paulo aqui. Faça como fizesse para o Senhor. As coisas mudam. Tudo muda. Tudo muda. Eu gosto muito dos puritanos, que a ética de trabalho deles era... Ele não diferenciava. Aqui é um ambiente bom, irmão. Nós estamos aqui escutando a palavra de Deus. Nós estamos louvando ao Senhor. Nós escutamos testemunhos. Nós entramos nesse clima tão bom que Deus se manifesta por meio da igreja. Esse é um... Aqui você pode dizer, que momento glorioso. Que momento agradável. Mas entenda uma coisa. Eles não tinham essa diferença. Amanhã será o dia de trabalho. Que dia difícil. Não. Eles não diferenciavam o sagrado do secular. Para eles, a vida deles tinha que refugar ou fulgurar a glória de Deus. Eles podiam viver no trabalho glorificando a Deus. As pessoas podiam olhar que aquele homem que estava na igreja, louvando, pregando, servindo na casa do Senhor, estando em comunhão com os irmãos, podia olhar lá fora para ele e via que ele era um servo diligente, que fazia seu trabalho com dedicação. E eu digo aqui, como nós precisamos aprender disso? Como nós precisamos aprender com isso? Você já ouviu aquelas pessoas, eu contratei um cara aqui, se vi só, meu amigo, labrojeiro, de todo jeito, deixou isso aqui, não me deu nenhuma explicação, ganhou o dinheiro e foi embora. E por que ele é crente? E por que é crente? Você pode ver que todas as pessoas podem fazer o que for, mas o que nos identifica como crente será um peso enorme na nossa vida. Será um peso enorme. Por isso que temos que lutar com diligência. Nós muitas vezes olhamos, e eu já olhei para a minha vida, isso não é o ideal, o que eu tenho feito no meu trabalho. Isso não é o melhor que eu tenho feito no meu trabalho. Mas os puritanos, eles tinham essa ideia de que o sagrado não se divide com o secular. Eu agora vou trabalhar, agora é outra vida. Não! Ele vivia sob a supervisão de Deus. A sua vida em toda servia para glorificar a Deus. Ele chegava em casa, era um marido que glorificava a Deus. Ele chegava em casa, era um filho que glorificava a Deus, um esposo que glorificava a Deus, era a esposa que glorificava a Deus, era a mulher que estava no seu campo de trabalho que glorificava a Deus. Passou de maneira honesta, dedicada, diligente, justa. Isso glorifica a Deus, mais do que muitas palavras muitas vezes. Porque as suas palavras não podem denunciar a sua prática. Suas palavras têm que apontar para a sua prática. Isso é um desafio para nós. E temos que mudar. No meio secular também nós vemos glorificar a Deus por meio do nosso trabalho. Por meio do nosso trabalho. E o terceiro ponto no versículo 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Ou seja, trabalhe de boa vontade. Vontade aqui no grego significa entusiasmo, zelo, de forma livre. De forma livre, você vai lá e faz. Não precisa ninguém mandar você fazer, você vai e faz. Vamos dizer, a gente pode dizer no jargão de hoje, você é proativo, né? Você é proativo. Você vai, trabalha e faz. E Paulo está aqui falando no contexto de escravidão, como eu falei a vocês. De servos e senhores. Ele não mina aqui a escravidão a despertar naquelas pessoas que estavam escutando ele, dizendo, se rebelem, não aceitem esse tipo de servidão, não aceitem esse tipo de condição de trabalho.
Não façam isso, pelo contrário, elimina aqui o problema de forma pacífica, oferecendo uma solução para aquele problema. Trabalhem de boa vontade. Você deve escutar isso, seria difícil, mas o que eu falei a vocês, a obediência verdadeira vem de um coração transformado. Então ele faz para a glória de Deus. Então a boa vontade dele muda, né? As circunstâncias podem ser totalmente adversas. Muitas vezes o desafio é grande, mas o cristianismo não oferece escape das circunstâncias, mas sim conquista das mesmas. Você conquista as circunstâncias. A convicção do trabalho, William Barclay falou que cada trabalho que realiza deve ser suficiente para você apresentar a Deus. O problema do trabalho ficaria resolvido se operários como patrões acatassem as ordens de Deus. Você vai olhar aquelas pessoas, eu acho que cada um aqui já passou por experiência de chegar num ambiente ou público ou privado, e aquela pessoa que vai lhe atende de todo jeito, parece que ela está de mal com a vida, parece que você é o grande problema da vida dela, e ela mal olha para a sua cara, e faz de todo jeito, ou dificulta mais o seu problema. Paulo está dizendo, trabalhe de boa vontade, não façam isso. Nós não podemos ser aquela pessoa, meus irmãos, que as pessoas vêm a nós precisando do nosso trabalho, seja nós autônomos, seja nós trabalhando numa empresa privada ou pública, oferecer, além das dificuldades que existem, oferecer mais dificuldades, mas nós temos que fazer com zelo, de boa vontade, com entusiasmo. Mas isso só vem de quê? Do coração transformado. De um coração transformado. Olhe que existe nas empresas vários programas de estratégias para motivação, né, no trabalho, para você produzir mais, para lhe dar mais motivação, prêmio disso, prêmio daquilo. Eu vou citar um exemplo secular que eu vi, é um ex-Navy SEALs, né, um cara que trabalhava nas operações especiais da Marinha Americana, e ele dizia, para mim não existe motivação, e eu concordo em parte com ele. Ele dizia, para mim não existe motivação, existe propósito. Aquele homem, e eu acompanhei algumas coisas do status dele, do Instagram dele, ele se dedica, e li a história dele, ele se dedica de uma forma que ele reduz a seu corpo a que ele possa ser mais útil. Mas nós temos que entender, ele tem aquela forma de propósito. Atrás de quê? Da coroa corruptível. Muitas vezes ele tem diligência para conseguir aquele corpo perfeito, a mente sadia. Mas o nosso propósito é muito maior. Paulo diz, enquanto eles correm para a coroa corruptível, nós corremos para a coroa incorruptível. É muito maior. Ou seja, ainda que não haja motivação na sua vida, ainda que não haja, as pessoas não digam, você é bom, você é o melhor, faça isso, eu vou lhe beneficiar isso no seu trabalho, na sua vida pessoal, ainda que as pessoas não venham dizer isso, seu patrão não venha isso, faça de um propósito, agradar o Senhor. Agrade a Deus com sua vida. Não, você não precisa de motivação maior do que Jesus fez por você na cruz. Nós estamos aqui imerecedores do amor de Deus, mas com amor Ele nos atraiu pela sua graça. Ele teve misericórdia de nós. Eu acho que não existe motivação maior, porque Ele também mudou a nossa natureza. E a partir de agora nós caminhamos pensando com a mente de Cristo. A nossa maior motivação é isso. O pecado, eu sei que trouxe muitas coisas sobre nossa vida. Trouxe o egocentrismo e o egoísmo, ou seja, eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que ser beneficiado. Faça primeiro de boa vontade. Você está fazendo para o Senhor. Olha o que o versículo fala. Ele usa 3 conjugações aqui, o 5, 6 e o 7.
E o 7 ele diz, servindo de boa vontade como ao Senhor. No 5 ele diz, fazei de todo coração, o vosso coração, como ao Senhor. No 6 ele diz, fazendo de coração a vontade de Deus, como servos de Cristo. Você primeiro pertence, antes de você pertencer e trabalhar para o seu patrão e fazer o seu trabalho, você pertence ao Senhor. A sua grande responsabilidade é com Ele. E a sua motivação parte de ter Ele como o Senhor da sua vida. E a quarta orientação aqui que o apóstolo Paulo fala é no versículo 8. Certos de cada um, se fizer alguma coisa, receberá isto outra vez de quem? Do Senhor. Quer seja servo, quer seja livre. Ou seja, todos, patrão e empregado. Quer seja servo, quer seja livre. Ou seja, quer você seja um escravo, quer seja uma pessoa livre que domina sobre os escravos. Aqui é um contexto de escravidão. Você vai receber a recompensa de quem? Não espere recompensa dos homens. Quarto ponto é, espere a recompensa de Deus. Não espere recompensa dos homens. Você já viu, assim como há prêmios de estratégias, programas para estratégias, motivar, melhorar a motivação, melhor desempenho no trabalho. Existe também, no nosso mundo de hoje, essa premiação, né? Existem premiações. É bom você conseguir aquela meta no seu trabalho e conseguir aquela coisa a mais, né? Conseguir aquele cargo a mais, conseguir aquele dinheiro a mais que vai lhe ajudar. Isso é bom, mas nós não devemos esperar ou trabalhar esperando essas coisas. Devemos esperar a recompensa de Deus. Seguir fazendo o melhor e recebendo e esperando a recompensa do Senhor, não dos homens. Ou você vai ficar frustrado. Sabe o que você vê? Eu acho que não só eu, mas você vê também, vocês veem no trabalho, pessoas que se dedicam muitas vezes, e aquele cara que não fez nada, sobe. E você vê as lamúrias. Mas eu me dediquei. Mas eu fiz o melhor. Olha o que eu estou recebendo agora. Você vai andar frustrado. Trabalhe como se fizesse para o Senhor. Dele vem sua recompensa. Se a gente olhasse fazendo a obra de Deus, esperando ser recebido ou ser aplaudido, esse não é o nosso propósito. Nosso propósito é agradar a Deus. Quando eu leio aqui o texto, e eu acredito que a maioria dos pastores quando vem aqui, né? Pastor Jones, pastor Jorge, pastor Rony, e as irmãs aqui do louvor, e os irmãos que fazem o melhor para Deus, não esperem ter privilégio do homem, faça para o Senhor. Do Senhor vem sua recompensa, não espere, ou nós estaremos caminhando e tentar fazer a vontade do homem. E o que Pedro falou, que o homem, ele diz, não importa agradar aos homens, o que importa primeiro é agradar a Deus. É a Deus que vai nos recompensar. E ele já disse, mesmo que não tenhamos nada, que passamos sofrimentos e sofrimentos. Olhe para a vida de Paulo. Se você disser, olha, Paulo baseou sua vida, suas missões em recompensas, você vai olhar para a vida dele, como aquele homem sofreu. E ele vai dizer, se esperarmos Cristo só nessa vida, somos os homens mais miseráveis que existem. E pessoas nesse afã de tentar conseguir coisas, eles modificaram o Evangelho. Então você é filho de Deus, então você vai ter que ter o carro melhor. Você é filho de Deus, você vai ter que ter a casa melhor. Você é o filho de Deus, você vai ter que salário melhor. Não aceite ser cauda, seja cabeça, não é assim? Mas você é filho de Deus, você é filho do rei, do dono do ouro e da prata. Nossa herança, meus irmãos, Deus, você pode desfrutar daqui do melhor dessa terra, e Deus pode lhe dar conforto, sim, é legítimo. Você pode correr para um trabalho melhor, se dedicar e pensar até em ser recompensado, talvez, mas primeiro, o foco da sua vida é agradar ao Senhor, dele vem sua recompensa. E nossa recompensa maior será quando o nosso corpo for transformado em corpo de glória. E nós estaremos na presença de Deus, e eu creio, consciente, nós estaremos e convicto dizendo, Senhor, valeu a pena, mesmo em sofrimento, mesmo em dedicação, mesmo passando por muitas vergonhas e percalços e muitas perdas na minha vida física, mas aqui eu estou, Senhor, pela Tua graça. Faça sempre para o Senhor
Ele é a recompensa. E agora o que veio à mente foi, quando eu estava numa confraternização da empresa, e o patrão teve a ideia de agradecer a cada funcionário. Ele começou a foto, o cabelo na frente, pegava o troféu, saia feliz, obrigado fulano, obrigado Antônio, obrigado Maria. E aquela pessoa estava do meu lado. E nós temos esse sentimento também, viu, meus irmãos? Querendo ser reconhecido. Esse é um dos que a gente luta, nós seres humanos, querendo ser reconhecidos. Será que eu fiz o melhor? Será que a pessoa que está me vendo está vendo que eu fiz o melhor? E quando, enfim, ele terminou de colocar todos e esqueceu dele. Esse homem fazia uns 15 anos que trabalhava na empresa. Meu irmão, a mente desse homem ficou, o semblante daquele homem ficou transtornado. E ele começava a balançar a cabeça, tanto que eu me dediquei para essa empresa. 15 anos, doente, cansado, fazendo o meu melhor. Por isso que eu disse, a igreja vai entender isso, porque ela serve primeiro a Deus. Mas os ímpios não vão entender isso. Eles querem ser recompensados. Eles querem ser afagados. Eles querem ser reconhecidos aqui. E nosso mundo, igreja, ainda que a gente não reconheça, tenha ou não tenha, nosso mundo não pertence aqui. Nossa obrigação é agradar o Senhor. Nossa recompensa vem dele, unicamente dele. Amém? O que seria da nossa salvação se a gente esperasse pelo homem? Eu podia converter o irmão Aloísio e outra pessoa se desconverter ele. Mas o que ele faz durará para sempre, para toda a eternidade. Essa é a recompensa que Deus tem para nós. Espere do Senhor. E você já viu vários exemplos de pessoas que dedicaram e Deus, por meio da graça dele, abençoou e ele conseguiu vencer. Mas sempre espere no Senhor. Amém? E último ponto, que é o versículo 9. Agora o patrão. Como Paulo aqui fala na maioria do contexto havia mais servos do que senhores, ele fala, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, que para ele não há acepção de pessoas. Aqui talvez naquela igreja tivesse poucos senhores, mas Paulo vem enfático aqui, vós, senhores, vós que tem escravo como servos, tratai eles com generosidade, em outras palavras. Não suba a cabeça quem você era e quem você é, principalmente em Cristo. Se você é patrão e é um servo de Deus, trata as pessoas com dignidade, ofereça condições de trabalho boas, não ofereça um trabalho indigno, não também ofereça um salário indigno também. Reconheça, né? Aquelas pessoas aqui, na verdade, eles trabalhavam praticamente pela comida, ou nem por isso, porque eram escravos. Paulo agora chega no ponto daqueles senhores, trate eles com dignidade, porque antes de tudo vocês são servos de Cristo. E ele fala no final, tanto eles como vós, o Senhor deles, está nos céus, ou seja, tanto o patrão como o servo, o empregado, ele tem um Senhor. Se você, em resumo, se você é um servo crente, sirva. E se você é um patrão crente, sirva ao Senhor da mesma forma, tratando com consideração, generosidade, respeito, não com humilhação, de forma justa, porque assim como o servo, Deus cobrará de você também. Eu me lembro da história de William Wilberforce, que foi um homem da Câmara Comum na Inglaterra, que mudou todo aquele contexto. Aquele homem lutou enquanto todos não tinham a visão. A Inglaterra, lá naquela época, era uma sociedade dominada pela escravidão. Praticamente a maior parte da economia veio da escravidão. E aquele homem lutou contra todos e todos, sendo um homem de posses, um homem de status, mas aquele homem fez a diferença. E aquele homem conseguiu
abolir o tráfico negreiro. Depois você olha, leia, quando você tiver tempo, a história de William Wilberforce, o homem que transformou a Inglaterra pela vida que ele tinha em servir a Deus. E ele, por meio do trabalho dele, ele serviu a Deus. Por meio do trabalho dele, ele glorificou a Deus. E por último, eu lembro também aqui de Jeremias Lampier, em 1857, aquele homem em Nova York abdicou, ou dedicou o seu horário de almoço para orar. E juntou com outros empresários e orou. E dessa forma, ele atraiu a nação inteira a começar a orar. E Deus trouxe um avivamento naquele período. E Deus transformou aquela realidade e as bases daquela sociedade. Ou seja, ela foi impactada por aquele homem que tinha, sobretudo, um relacionamento com Deus. Amém? Então, se você é patrão, respeite seu empregado. Respeite. E se você é trabalhador, honre ao Senhor para a glória de Deus. Trabalhe, não faça para ser visto, faça de boa vontade, porque de Deus vem a recompensa, não dos homens. Amém? Deus abençoe.